Teria algum outro ponto assim relevante na sua vida que você achasse interessante de comentar aqui pra inspirar nossos telespectadores? Rapaz, eu gosto de falar assim, comparar. Na verdade, eu gosto de fazer uma retrospectiva da minha vida e dizer que eu, como jovem não perfeito, como um jovem falho, pecador, podre, eu gosto de falar disso porque, assim, a experiência que Deus me proporcionou, a experiência que Deus me proporciona, na verdade, de vida, pelo que eu sou, pelo que eu dou em troca, é muito maior. Ou seja, Deus me ama muito mais do que eu retribuo pra Ele. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Deus pode fazer maravilhas em sua vida. Maravilhas mesmo. Porque eu comecei a falar dessa forma. Você pode até, que esse menino não tá falando nada com nada. Porque minha vida profissional, né? Eu sempre fui um jovem assim, desde criança eu nunca tive uma renda muito alta, né? Minha família nunca teve uma renda muito alta. Meu pai é pedreiro e minha mãe sempre foi dona de casa, minha mãe sempre trabalhou assim, dessa forma, né? Como doméstica e tal. Eu nunca tive uma vida assim perfeita, aquela criança que tinha tudo, né? E Deus nunca desamparou a minha família. E quando eu cresci também, eu falei pra vocês que eu voltei pra cá, pra Camaçari, em 2016. Deus fez algo assim sensacional na minha vida, né? Eu tava... Em 2016, quando eu voltei, eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir algo pra trabalhar. Eu tinha 16 anos apenas. E eu falei com o Alisson, né? Que na época... Até hoje ele é meu amigo, assim, muito amigo mesmo, o Alisson. Mas na época a gente já andava junto, até porque a gente estudava junto também, a gente era da mesma turma. E aí eu falei, Alisson, bora todo dia procurar emprego. Todo dia de manhã cedo a gente saía procurando oportunidade de emprego. E às vezes era muito desmotivador, porque toda vez a gente voltava com um não na bagagem. Toda vez a gente voltava com um não na bagagem. Tá pensando de alguém? Não. Queria fazer entrevista aqui? Não. Sempre não, 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 não. Até que um dia, resumindo bastante, eu consegui meu primeiro emprego, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu já era, com 16 anos, um jovem perfeito. Bem pior do que eu sou hoje. E Deus nunca me desamparou. Nunca, nunca mesmo. E eu gostaria de falar do meu aspecto de vida profissional, né? Eu nunca perdi na entrevista de emprego, gente. E eu sempre fui, assim, uma criança muito vergonhosa, introvertida. Quando minhas tias chegavam lá em casa, ou minhas primas, eu corria pra me esconder atrás da geladeira, embaixo da cama. Por que eu tô falando isso? Porque pra você fazer uma entrevista, você fica de cara a cara ali com muita gente. Dependendo da entrevista, você fala pra várias pessoas. E na primeira entrevista que eu fiz, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa de entrevista de emprego. E eu fiz uma dinâmica com várias pessoas na sala. E eu me saí muito bem. Eu não sei o que deu em mim, mas eu falei muito bem. Eu não tive vergonha nenhuma. Então, isso só Deus mesmo pra fazer pela gente, né? E aí, na entrevista com a psicóloga, cara a cara também, eu me saí muito bem, não gaguejava. E isso, assim, é coisa de Deus. E lembra quando eu falei no começo que quando eu vim pra cá de volta, pra Camaçari, eu não tinha planos de voltar, que eu deixei muitas coisas lá. Uma dessas coisas era a minha carteira de trabalho. E eu não tinha me dado conta quando eu fui fazer a entrevista. E quando a mulher falou que eu tava aprovado, foi aquele momento de euforia muito bom. E aí ela falou, pronto, agora eu preciso dos seus documentos. Ela mandou uma relação, assim, de coisas que eu precisava pra me contratar. Quando chegou na carteira de trabalho, eu procurei, cadê minha carteira de trabalho? Não tava mais Chique, comigo. chique. Chique, chique. E a psicóloga falou que ela fez uma coisa ali que ela não poderia fazer. Inclusive que a empresa nem sabia que ela fez. Ela me contratou sem ter minha carteira de trabalho em mãos ainda. Ela nem sabia o número da minha carteira de trabalho. Ela nem sabia se eu tinha carteira de trabalho. E ela precisava daquele documento em um dia, sem falta. E eu não pude levar aquele documento. Tive que pedir ao meu pai para mandar por Sedex. E esse documento demorou uns 4 dias para chegar. E mesmo faltando a carteira de trabalho, mesmo com a minha dificuldade de locomoção também. Porque foi a primeira vez que eu peguei um transporte intermunicipal sozinho. Eu saí daqui de Camaçari para fazer entrevista em Laura, na Estrada do Coco. E graças a Deus deu tudo certo.
Se eu fosse contar aqui a história de todas as minhas entrevistas de emprego, todas elas teve algo assim que não era para eu ser contratado. E eu fui contratado. Tem história de entrevista que eu fui por erro da instituição intermediária, que não era para eu ir, que eu não estava cadastrado na empresa para fazer entrevista no dia. E a moça olhou assim para mim e falou: eu vou deixar você entrar, mas você não está aqui no banco de dados para fazer entrevista hoje não. Mas venha fazer. E eu fiz o processo e passei, mesmo sem estar ali cadastrado. Eu nunca fiquei, gente, um período maior que 3 meses desempregado, né? E eu gosto de falar isso pro jovem que, de certa forma, está começando sua vida agora, sua vida profissional, não sei se tem algum adolescente, ou até mesmo para pessoa mais velha também, que não acredita, assim, no poder de Deus, né? Deus, ele faz coisas sensacionais, coisas maravilhosas, assim, inexplicáveis em nossa vida, né? E se eu continuasse contando, eu fiz na entrevista no primeiro estágio que eu fiz também de contabilidade, eu falei, era quarto ou era terceiro semestre, né? Que eu comecei a estagiar terceiro. E a vaga pedia quinto semestre, que era para estagiário de custos. Custos, gente, é uma parte da contabilidade, como já pode falar, como já o nome já diz, né? Fala mais especificamente sobre o custo de produção, quanto custa para produzir algo, e era uma indústria, né? Ou seja, era um cargo assim complexo para um cara que era terceiro semestre, eu não tinha pego ainda, ainda estava nem na minha grade. A primeira disciplina de custos foi no quinto semestre. Por isso eles pediam quinto semestre. Ou seja, eu nunca tinha visto nada relacionado a custos. E eles contrataram assim uma pessoa muito inexperiente, que tinha muitas das pessoas mais adequadas para o cargo. E na época também, que era para ser contratado, não era para ser contratado porque eu ainda estava fazendo o meu período militar. Ou seja, eu não poderia ser contratado porque eu não tinha a dispensa do Exército. Ou seja, faltava um documento também. Mas Deus, mais uma vez, fez algo extraordinário na minha vida, né? E eu digo todos os dias que eu não sou merecedor, não sou merecedor. E é uma forma também que eu acho de me motivar para ser um cristão melhor, para ser uma pessoa melhor. Quando eu olho para minha vida no passado e olho para minha vida hoje, e olho para o que eu posso me tornar ainda no futuro, graças a Deus, né? Graças ao que Deus faz e fez na minha vida. Então é um conselho que eu deixo a você. Juan perguntou assim, qual é o aspecto da sua vida, assim, Antilson, que você gosta de falar. Eu gosto de falar disso porque eu sei que hoje o mercado está muito difícil, né? Desemprego e tal. Mas eu quero dizer para você que Deus tem sim um plano na sua vida e Ele vai honrar você de uma forma que você não vai conseguir explicar depois. Você vai falar assim: por que eu mereço isso aqui? Eu não mereço isso. E eu me sinto tão honrado e tão gratificado que eu faço questão de dizer, de começar sempre falando que eu não mereço nada do que Deus faz na minha vida, né? E por ser um miserável pecador, que eu me vejo na obrigação de melhorar como pessoa e de melhorar como cristão também.